O chamado livro Sui, escrito 48 anos depois da sua história, registra o imperador Wen como tendo retirado seu favor dos confucionistas, dando poder ao grupo que defendia o legalismo e o governo autoritário. O imperador Wen aboliu a organização governamental de 6 departamentos do Zhou do Norte, estabelecendo no lugar 5 departamentos principais: o departamento executivo, o departamento de exames, o departamento legislativo, a biblioteca imperial e o departamento dos eunucos. Ele atribuiu a maioria dos assuntos governamentais importantes aos seus generais Gao Chong, Yan Zhu e Zhu Wei. Ele também enviou seus filhos para províncias importantes com amplos poderes, para poderem ganhar experiência governamental. Além disso, ele encarregou o oficial Pei Zhang de realizar um projeto que visava amplificar o Código Penal e reduzir as penalidades de leis severas. Uma reforma que foi futuramente aplicada por dinastias sucessoras. O imperador Wen manteve uma relação hostil com os povos das estepes, os goturcos, que ficavam localizados ao oeste do Sui. Os goturcos constantemente atacavam o Sui. Em resposta, Wen fez alianças com o ex-general de Wei Oriental para atacar os goturcos. Em ataques preventivos, os goturcos foram pacificados e separados em kaganatos separados e fragmentados. No ano de 581 para 582, Wen encomendou um ataque aos Shen do Sul, mas em 582, Wen retirou seu exército por vontade própria em misericórdia devido à morte do rei de Shen, Chuan, pois acreditava ser covardia e invadir uma terra de um rei morto. Já em 582, acreditando que Chang'an era uma cidade muito pequena para ser uma capital, Wen construiu uma nova capital perto da antiga cidade de Luoyang. E em 583, a nova capital chamada Dashang foi inaugurada e transformada em capital imperial do Sui. Na primavera de 583, Wen nomeou seu irmão Yang Shang para liderar um ataque ao clã turco dos Ashina Shetu. E em 584, os Ashina se submeteram ao domínio do Sui. No verão do mesmo ano de 584, devido à dificuldade de transportar alimentos para Daqing pelo rio Wei, Wen mandou construir o canal de Guantong entre o rio Wei e a passagem de Tong, o que facilitou a logística alimentar da capital. No ano de 586, após uma suspeita de conspiração real, ele mandou executar 5 duques: Wen Qi, o duque de Qi, Liang Qilang, o duque de Shang, e Liu Feng, o duque de Shu. Na primavera do ano seguinte, Wen mandou construir o canal Shanyang entre o rio Yangtze e o rio Huai. No outono de 587, Wen anexou o reino de Liang Ocidental ao reino Sui, ao Império Sui. O reino de Liang era um dos poucos reinos que haviam sobrevivido ao período dos 16 reinos, 3 séculos antes. E já na primavera do ano de 588, ele anunciou publicamente uma campanha contra Shen. E nisso, em um ano de guerras, os Sui capturaram Jiankang, e o imperador Shen foi capturado, e os Sui conquistaram o Shen. O imperador Wen ordenou a destruição de Jiankang, marcando a reunificação chinesa por completo após 3 séculos de fragmentação. Após a conquista de Shen, Sui começou a aplicar as leis do seu próprio reino sobre os antigos territórios de Shen, o que provocou ressentimento entre a nobreza, que havia sido tratada preferencialmente sobre Shen. Em 590, se espalharam rumores de que
Sui planejava realocar os súditos de Shen para a região de Guangzhong, ao norte, levando a rebeliões generalizadas, porém desorganizadas. Então Wen facilmente reprimiu a rebelião. No ano de 591, o clã Xianwei dos Qiuhun buscou a paz com Sui, baseado no seu clã Murong Kang, e deu sua filha para ser uma concubina de Wei. Wen aceitou a paz, mas recusou a oferta de Murong e reenviou sua filha ao pai. No ano seguinte, em 592, o imperador Wen reduziu os impostos devido à abundância de alimentos e seda nos estoques imperiais do Sui, e também enviou mensageiros à China Central para redistribuir as terras, fornecendo terras aos pobres. No ano seguinte, Wen construiu o Palácio Henzhou na capital da Shen. O luxuoso palácio foi concluído em 595, mas muitas pessoas morreram devido às péssimas práticas de construção e pela dureza da construção palacial. Na primavera de 595, em uma medida de centralização política e imperial, ele acabou proibindo que pessoas comuns pudessem portar armas, como espadas ou lanças ou flechas de armas, para evitar rebeliões nas províncias do rei. Mas já em 597, Quan Wan, chefe do clã Nanyang, se rebelou na atual província de Yunnan, no sul da China. Então Wen enviou seu general Shi Guanshui contra Quan, o forçando a se render. Junto também ao ano de 597, outra rebelião ocorreu em Ge e outra em Guliang. Ambas foram suprimidas por Wen. No ano seguinte, em 598, no norte, o rei Yongang dos Goguryeo, que era um reino que ficava na Península Coreana, na atual Manchúria, e surgiu nessa período mais próximo da Era Sui, atacou a província Sui no norte, em Ing. O imperador Wen então enviou seu filho Yang Liang, o príncipe de Han, para defender a província dos Goguryeo. Mas a guerra contra os Goguryeo foi difícil, com os Goguryeo causando enormes baixas às tropas do Sui. Mas apesar disso, o rei Yongyang cessou seus ataques à China. Mas em 599, Wen ordenou uma campanha militar contra o clã turco dos Ashina Yangdilil e os derrotam em batalha e os fazem de vassalos. Mas nos anos seguintes, Sui realizou uma série de ataques contra vários clãs goturcos no oeste. Wen era uma espécie de adepto da música, fã. Estabeleceu 7 orquestras musicais de toda a Ásia em sua corte no palácio de Henzhou. Mas o imperador Wen viria a morrer no outono de 604 e seu filho Guang Yang o sucede como imperador Yang. Um desafio imediato que o imperador Yang enfrentou foi a rebelião de seu irmão Liang. E Yang, após uma série de campanhas, derrota e captura Liang em batalha, mas não o executou, mas o reduziu a um mero plebeu, tirando todos os seus títulos e o aprisionou por toda a vida. No inverno de 604, ele muda sua capital para Luoyang. Yang ordenou projetos de construção em Luoyang, incluindo uma larga rede de defesas modernas, como trincheiras e muralhas de último tipo no período. Já na primavera de 605, Yang, em busca de centralizar o poder, aboliu os cargos de comandantes militares. O imperador Yang foi um grande patrono da arquitetura chinesa da época, realizando uma vasta gama de construções que seriam bastante importantes para a China no período pós-ele, incluindo a construção do Palácio Imperial de Luoyang. Além disso, ele construiu o Palácio Tongzhi, consertando
cercando várias obras históricas como templos religiosos antigos. Além disso, Yang conectou Luoyang no Rio Amarelo e conectou o Rio Amarelo no Rio Huai, como também construiu o canal de Han, conectando o Rio Huai ao Rio Yangtze. Esses canais seriam chamados de o Grande Canal da China e conectaria toda a China por base desses canais. Yang também construiu cerca de 40 palácios secundários por todas as províncias para aglomerar a sua vasta comitiva, já que ele era um imperador muito ativo na prática de excursão do seu território. No mesmo momento, tribos nômades chamadas de Khitan atacaram terra Sui na província de Ying, mas os Sui os derrotam e os fazem fugir. No ano de 606, Yang ordenou que 2 grandes depósitos de alimentos perto de Luoyang fossem construídos, com função para abastecer a capital chinesa e do Sui, visando centralizar o poder. Yang também aboliu o departamento dos eunucos em 607 e estabeleceu o departamento do palácio, além de estabelecer 3 agências independentes adicionais. Ele também organizou o exército imperial em 16 corpos de infantaria, cavalaria e arquearia. Yang, no seu reinado, temia bastante a nobreza Sui. Nisso ele abole 3 títulos nobres, os condes e os barões, mantendo apenas os títulos de príncipes, duques e os marqueses. Yang queria aumentar o poder do Sui, e em 608, ele, após pressões diplomáticas, consegue submeter o clã dos Tujui, um clã goturco, como vassalo. Além disso, ele recebeu uma carta diplomática do leste, que alegava ser do imperador do povo Azuka, declarando ao imperador Sui: ao filho do céu, onde o sol nasce, ao filho do céu, onde o sol se põe, que a boa saúde esteja convosco. O termo onde o sol se põe quer dizer, no atual, Nippon, que traduzido ao português é traduzido como Japão, já que essa carta, a Yang, é o documento diplomático mais antigo que se tem registro do atual Japão, e foi enviado ao imperador chinês pelo príncipe regente de Yamato, o príncipe Shotoku. Mas Yang não entendeu e não compreendeu a carta, e a considerou insolente e insultuosa a ele, e ordenou que nem mais uma carta do tipo não chegasse a ele. No oeste, entre o ano de 608 a 609, Yang realizou uma ofensiva contra o clã Tuyehun, do clã dos Goturcos, tomando seu território para o Sui. Logo após, em 609, ele ordenou uma vasta redistribuição de terras agrícolas por todo o império. No leste, em 611, o problema dos Goguryeo seguia, assim como na vida de seu pai. Eles seguiam atacando o território ao norte. Então Yang, em 611, ordenou uma guerra contra eles. Mas a campanha falha por um surto de doenças extremamente contagiosas que matam muitos do exército Sui. Então, no ano seguinte, ele reordena a campanha, e as forças Goguryeo resistem fortemente ao poder do Sui, além de sabotar o exército Sui com emboscadas pontuais, envenenar rios e entre outras coisas. E eles derrotam o Sui na batalha do rio Saoju, na qual eles fazem 303.000 dos 305.000 chineses morrerem em batalha, afogados no rio Saoju, o que foi devastador à moral Sui e ao seu poder militar. Yang, em vingança, lançou uma campanha em 613, criando o corpo de elite dos Tiangou, ou fortes e corajosos. Os Tiangou logo se tornaram a guarda imperial do Sui.
O povo, porém, já exausto da guerra, resistiu à ordem de recrutamento, e alguns homens desertaram, e alguns se rebelaram contra Yang, especialmente no centro-norte do Império, lançando o Estado Sui à beira da confusão. No verão de 613, Yang cruzou o rio Liao e aí invadiu a Manchúria dos Goguryeo. Mas no interim da campanha, o nobre Yang Chuan'an se rebela e recebe apoio popular, ameaçando Luoyang. Mas logo foi derrotado e se matou para não ser capturado por Yang. E no início de 614, com a rebelião já contida, Yang manda executar todos os envolvidos com Chuan'an. Na mesma época, rebeliões surgiram no sul do Yangtze, mas logo o general Sui Wan Shihong suprime a rebelião. E na primavera de 614, Yang ordenou uma nova guerra contra os Goguryeo. Desertores foram executados para servirem de exemplo a quem planejava se acovardar perante o imperador. Mas a campanha novamente falha, devido a emboscadas preventivas dos Goguryeo. E a paz foi feita entre os Sui e os Goguryeo. No ano de 616, os rebeldes novamente se rebelaram, sequestrando e executando oficiais e mensageiros do Sui, o que fez o imperador Yang começar a ficar se preocupando devido à sua segurança. E no outono ele realizou uma excursão a Jiandu e larga Luoyang, o que foi um grande erro, pois logo após o general Li Yuan lançou um ataque a Luoyang, traindo o imperador e se juntando aos rebeldes. E já no início de 617, Li Yuan tomou os principais depósitos de alimentos da capital. E no verão, após uma revolta, a capital foi entregue a Li Min. Nisso, Yang ficou isolado em Jiandu. E ataques sobre Lisheng e Shangan pelos rebeldes resultaram em derrotas esmagadoras a Yang. E nisso, os militares Sui, cansados de seu imperador, o matam enforcados por sua própria guarda em 11 de abril do ano de 618 d.C. E nisso a dinastia Sui cai. E ao saber da morte do então imperador, em 17 de junho do mesmo ano, Li Yuan se proclama imperador sob o nome de Gaozu de Tang. É traduzido ao português é como é chamado o grandioso ancestral. E estava nisso inaugurada a dinastia dos Tang, que em mandarim significa grande ou grandioso. E os Tang seria o segundo grande império chinês, na qual falarei no próximo episódio. Estejam aqui para ver e até a próxima. Esteja com Deus. Até mais.